Você sabia que quando um barco ele começa a afundar porque teve alguma infiltração, todo barco que afundou um dia, afundou pela quantidade de água que entrou, não pela quantidade de água que o cercou. Porque todo barco que navega livremente, ele está enfrentando a mesma quantidade de água de um barco que um dia afundou. Irmão, olha para mim. O problema dos nossos cenários não é o que nos cerca, o que a gente dá acesso. Muitas vezes a gente está sendo cercado por medo, mas não deixa o medo entrar. Está sendo cercado por problemas, mas não deixa o problema entrar. Está sendo cercado por notícias ruins, mas não deixa as notícias ruins entrar. É por isso que eu creio que Deus está muito mais interessado em como você está do que como as coisas estão. Bill Johnson diz que a fé não é a negligência dos problemas, mas negar aos problemas um lugar de influência na construção da sua história. A fé não é fingir que o câncer não é câncer. A fé não é fingir que a dívida não é dívida. A fé não é fingir que o problema não é problema. A fé não dá para eles espaço e acesso naquilo que está construindo o seu destino. Irmão, levante suas mãos, declare com autoridade, diga: eu não vou dar acesso àquilo que não me dá destino. Então a palavra de Deus para nós nessa noite é para a gente parar de olhar um pouco para aquilo que está nos cercando e começar a olhar para como a gente está por dentro. Muitas vezes a gente está vivendo expressões de medo do lado de fora, porque a gente já está vivendo uma cultura de medo do lado de dentro. Expressões de escassez do lado de fora, porque a gente já está criando uma cultura de escassez do lado de dentro. Dúvidas do lado de fora, porque a gente está construindo uma cultura de dúvidas do lado de dentro. Irmão, olha para mim. A palavra cultura vem de cultivo. Nenhuma cultura se estabelece da noite para o dia. O Gustavo Paiva falou muito bem sobre isso hoje pela manhã. Segundo a ciência, toda cultura acontece a partir das nossas experiências. Então a minha experiência gera uma crença, a minha crença gera um modo operante. Esse modo operante, repetidas vezes, gera uma cultura. E tem muita gente que está se movendo de acordo com as suas experiências. Em algum momento algo não aconteceu, você criou uma cultura de que não vai acontecer. Uma porta não se abriu, você criou uma cultura de que ela nunca vai se abrir. Tem muita gente que está trabalhando, caminhando, se movendo debaixo de uma teologia pautada em experiências. Mas eu vim te lembrar que Deus não é do tamanho da sua última experiência. Deus é Deus. Está comigo ainda? Diga amém. Então, quando uma cultura é construída através de experiências, a minha experiência gera uma crença. A minha crença afeta as minhas atitudes. As minhas atitudes se tornam uma cultura. Mas no padrão de Deus, a minha fé gera uma crença. A minha crença modela as minhas atitudes, e as minhas atitudes criam uma cultura. Irmão, olha para mim, ao mesmo tempo que a gente gasta criando uma cultura de medo, a gente investe criando uma cultura de fé. Ao mesmo tempo que a gente gasta preocupado com a tempestade lá de fora, a gente pode investir criando o nosso espírito mais forte do lado de dentro, gastando menos tempo olhando para os problemas e investindo mais tempo relembrando das promessas. No meio da tempestade, no dia mau, o meu convite para você é: feche os seus olhos e traz à tua memória aquilo que te dá esperança. O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Podem 1000 cair ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Mesmo que eu ande por um vale de sombras e morte, mal nenhum eu temerei, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Alguém está comigo ainda? Diga amém. Eu acredito que tempestades são um mecanismo de Deus para que a gente possa ter um encontro real com a nossa fé. As tempestades são um momento perfeito para a gente perceber o quanto a gente confia. Queria compartilhar com vocês uma passagem, está lá em 2 Coríntios 4:15. Você está comigo ainda? Tem um incendiário aqui ainda. 2 Coríntios 4:15 diz: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso nós não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos
não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois aquilo que se vê é transitório, mas aquilo que não se vê é eterno. A gente pode ler isso junto, você está comigo? Vamos ler isso junto? Eu quero que você leia como uma declaração de fé. Vamos lá, 1, 2, 3, assim. Fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Alguém pode celebrar essa palavra? Conselho prático que essa palavra dá pra gente: a gente precisa tirar o nosso olhar daquilo que é momentâneo, e a gente precisa voltar o nosso olhar para aquilo que é eterno. Problemas são momentâneos, doenças são momentâneas, gigantes são momentâneos, tempestades são momentâneas. O mar não vai ficar revolto para sempre, mas as promessas que você carrega, elas são eternas. O mar se acalma e se agita, a promessa continua lá. O gigante se levanta e é derrubado, a promessa continua lá. Os seus inimigos zombam de você e reconhecem que Deus é Deus da sua vida, a promessa continua lá. Os dias são bons ou os dias são maus, a promessa continua lá. Irmão, olha para mim. A gente não pode pautar uma fé que foi gerada em promessas eternas e deixar que a gente seja roubado e saqueado na nossa convicção por conta de circunstâncias temporárias. A Bíblia diz que o meu choro pode até durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Quem está recebendo algo de Deus nessa noite? Você já pensou se a gente perdesse tudo aquilo que a gente reclama? Que as tempestades, elas têm esse potencial, elas fazem a gente gastar mais tempo reclamando do que profetizando. Tem gente que gasta mais tempo reclamando do que não está bom do que profetizando o que vai se tornar. Irmão, olha para mim, a gente precisa parar de falar o que está vendo. Falar o que está vendo, todo mundo fala. Agora profetizar o que quer ver, só quem carrega a voz profética pode. Quando Deus viu o mundo sem fome e vazia, a Bíblia diz: e criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem fome e vazia, havia escuridão, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A Bíblia não diz que quando Deus viu a escuridão, Ele disse: uau, escuridão, e ficou mais escuro. Ele falou: uau, escureceu mais, e ficou ainda mais escuro. Deus não disse o que viu, Deus disse o que queria ver. Vou falar isso de novo e alguém vai pegar isso. A gente não vê em nenhum momento Deus gastando tempo para dizer o que todo mundo sabia. A gente vê em todo momento Deus profetizando o que ninguém ainda havia visto. A Bíblia diz: olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, em meio a tempestades, não adianta falar: o mar está agitado, os dias estão difíceis, os homens são maus, a terra está completamente perdida, essa geração está em caos. Irmão, falar o que todo mundo está vendo, qualquer um pode falar. Deus nos chamou para profetizar o que os outros ainda vão ver. Os tempos são de paz, tempos gloriosos estão a caminho. Toda a terra carrega a glória de Deus. Os meus filhos são como flechas liberadas sobre as nações. A minha casa é um lugar de paz. Deus me preparou para governar em meio a tempos difíceis, e cada uma das promessas que Ele me fez vai se cumprir. Os meus olhos verão certamente a bondade do Senhor todos os dias da minha vida, e eu contemplarei as promessas se cumprindo. Cada uma delas, por mais que em vários momentos pareciam quase impossíveis, em nome de Jesus se tornarão inevitáveis. Aleluia. Se gastasse menos tempo reclamando e mais tempo profetizando, as coisas estariam diferentes do que estão. Você já pensou se você perdesse tudo aquilo que você reclama? Eu odeio meu trabalho. Pronto, desempregado. Eu odeio minha empresa. Pronto, falido. Não aguento mais meus pais. Pronto, órfão. Eu não aguento mais a minha esposa, viúvo. Eu não aguento mais as tempestades. Pronto, nada mais vai te ativar, nenhum cenário vai mais te esticar, mas você tem a garantia de que você nunca mais vai viver novos níveis. Faz sentido para alguém? A verdade, irmão, é que tempestades são presentes de Deus para o nosso destino profético.
Cada nova tempestade nos dá um novo nível de fé, um novo nível de segurança em Deus, um novo nível de confiança em Deus, um novo nível de esperança em Deus. Eu lembro da última tempestade que eu venci e eu tenho mais certeza e convicção que eu vou vencer a próxima, e a próxima, e a próxima. E a verdade é que cada vez se tornam maiores, porque cada vez você se tornou maior. Irmão, guarda isso. Existem desafios que no passado eles tirariam a sua paz, mas hoje eles não tiram nem o seu sono. Não é que os gigantes se apequenaram, é que você cresceu. Algumas tempestades são passaportes para o próximo nível. Separam meninos de homens, separam homens de Deus, de homens medrosos. A Bíblia diz que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Está comigo ainda? Diga amém. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!